e diziam para si mesmo assim, viu, alguma coisa está acontecendo de errado conosco. O que será que está acontecendo de errado? E quando eles começam a observar, eles começam a pegar facas, lanças e começam a se espetar, para então assim, ver se Baal escutava. Mas passando, chegando perto do holocausto da segunda tarde, quando chegando perto do holocausto da tarde, o profeta Elias começa a se arrumar. E é onde eu quero entrar aqui para trazer a revelação de Deus para a tua vida, querido e amado irmão. Quando então chega o segundo período, a parte de Elias chegar, sacrificar ao Senhor, conta-nos a Bíblia Sagrada que ele pega aquele altar, ele desmancha tudinho, e depois de desmanchar o altar, ele chega, pega 12 pedras. Essas 12 pedras ele coloca enfileiradas, 6 de um lado, 6 do outro. Essas 12 pedras representando as 12 tribos de Jacó, as 12 tribos de Israel. E quando ele coloca essas 12 pedras, 6 de um lado, 6 do outro, ele chega, despedaça o cordeiro, em cima do holocausto. E depois de colocar o cordeiro em cima do holocausto, o profeta Elias fala assim, viu, faz um rego aí em volta do holocausto. E alguém chega e faz um rego em volta do holocausto. Segundo alguns estudiosos, dizem que a largura desse rego tinha 15 centímetros por 30 centímetros de profundidade. E quando faz esse rego então em volta do altar, ele chega a dar mais uma ordenança, viu, pega 4 cântaros, e nesses 4 cântaros enche de água, e depois de encher de água derrama sobre o altar. E derrama uma vez, ele assim, faz mais uma. A segunda vez ele derrama sobre o altar, assim, mais uma. A terceira vez e derrama sobre o altar. Eu perguntei ao Espírito Santo, isso daí é para quem acredita. Eu perguntei, Deus, por que 3 vezes derramar água sobre o altar? E o Senhor falou assim, viu, o profeta Elias estava fazendo uma para o Pai, outra para o Filho e outra para o Espírito Santo, para a Trindade Divina. E parece que eu vejo aqui, queridos, ele restaurando, ele levantando o altar. E ele, com o altar restaurado, ele olha assim, eita, agora o negócio está bonito, o negócio está maravilhoso, agora só falta a última coisa. Deus manda fogo do céu. Você quer fogo do céu? Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Quer ser renovado, querido? Quer manifestação dos dons espirituais na sua vida? Então deixa eu entregar a revelação bíblica do Senhor para você. Não tem como não tem como você receber a presença do Espírito Santo se não restaurarmos o altar. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, diz que a palavra do Senhor é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Penetra a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir todas as coisas, versículo 13. E não há criatura nenhuma encoberta, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos que tratar. Não adianta vir aqui na frente e pular, saltar e estar com o altar totalmente destruído. Não adianta cantar e querer que o fogo caia, que Deus se manifeste, se você não restaurou o altar. Ora, tem muito que quando é a vez dele cantar, quando é a vez dele pregar, quer que todo mundo dê glória a Deus, quer que todo mundo dê aleluia, quer que todo mundo pule e salte, mas não quer restaurar o altar, não quer ter compromisso com Deus, não quer andar firmado na rocha, e depois de uma campanha dessa quer receber ainda. De que jeito? Eu falei aqui no começo, o maior interessado em te abençoar é o Espírito Santo. Mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que a gente recebe as bênçãos de Deus. Se fosse de qualquer jeito, de qualquer maneira, lá no começo da história do povo de Deus, o Espírito Santo já tinha se manifestado lá. Mas não. Deus manda trazer essa mensagem, queridos, é porque até o final dessa campanha Ele quer batizar com o Espírito Santo. Aleluia!
Ele quer renovar a sua vida, quer trazer avivamento sobre o teu ministério, sobre a tua chamada, quer trazer a manifestação dos dons espirituais sobre a tua vida. Mas primeiro, tem que consertar o altar. Foi essa palavra que eu estava lutando com Deus. Falei até com o presbítero Nilson: Senhor, eu vou pregar sobre Joel 2:28. O primeiro dia da campanha, o irmão pregou sobre Joel 2:28. Aqui o Espírito Santo travou eu ali na cadeira, porque eu queria pregar sobre Atos 2. Mas quem manda na minha boca, quem manda na minha mão, quem manda no meu entendimento é Deus, é Deus, é Deus. E ainda que a palavra não te agrade, não estou importando, porque eu vou agradar a Ele, porque eu agradando a Ele, a bênção, a vitória chega na tua vida. Só apenas uma ferramenta, um instrumento. Mas Deus está sondando, Deus está olhando. Não adianta aqui você cantar, você orar, você dar glória a Deus, aleluia, falar língua estranha, e lá fora, só o sangue de Jesus se repreenda. Não adianta, não adianta. A palavra vai cortar aqui, ó. Jesus vai passar e vistoria no nosso meio. Não adianta, queridos, a gente vir aqui na frente, até subir em cima do púlpito, glorificar Deus, dar testemunho, e daí depois lá fora ficar com fofoquinha. Isso é coisa do diabo, queridos. Tem que restaurar o altar. Não estou aqui para trazer doutrina, porque isso daí o pastor faz, mas estou aqui para trazer a palavra de Deus que vai gerar vida para você. Se Deus está falando dessa maneira é porque Ele te ama, é porque Ele quer te livrar você do inferno. Porque o inferno está aí, é real. Diabo existe, é real. Mas também as promessas de Deus para a tua vida é verdadeira para aquele que acredita e toma posição. Mas se a gente quer ter fogo na nossa vida, temos que pegar as pedras, 12 pedras, e colocar em posição. Pedra essa possa semelhar como a pedra de esquina. Quem é essa pedra de esquina? Jesus. Jesus era quem? Era o verbo é o que? A palavra. Você quer ter o altar restaurado? Tem que ter a palavra no teu altar, tem que viver a palavra, tem que andar a palavra, tem que respirar a palavra, tem que comer a palavra, tem que ouvir a palavra, tem que tocar a palavra, tem que andar a palavra, tem que falar a palavra a cada instante. Olha, o Espírito Santo está falando aqui que tem crente que nem traz Bíblia para a igreja e quer fogo ainda. De que jeito, queridos? Deus está sondando. Tem gente que quer a presença de Deus, mas não zela, não reconhece que ainda a igreja é casa do Pai, é casa de adoração. Na oportunidade dela, oh glória, oh aleluia. Mas quando não é a vez dele, dela, parece que está no shopping center, parece que está em casa, na sala, não tem mais reverência. Parece que arrancou da Bíblia Eclesiastes capítulo 5. Guarda os teus pés quando entrarem na casa do Senhor. Deus vai abençoar, queridos. Eu estou vendo que Deus está passando a espada e ferida está abrindo. Se Deus abre ferida, Ele cura também, Ele sara também.